Alô, meus amigos, meus irmãos, cristãos em geral. Aqui é o pastor Takayama e eu vou hoje falar sobre os sinais da vinda do Senhor. Eu sei que a pergunta maior de todo mundo, que todo mundo faz, cristãos e não cristãos, é: quando será o fim dos tempos? E esta é a pergunta chave para nosso estudo de hoje. No livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 3, né? E assentando-se no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assustei. E aqui eu quero trazer esta palavra. Jesus mesmo disse: olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. E eu quero aqui trazer a cada irmão, a cada irmã, o tempo que será no fim do mundo. Ainda essas coisas irão acontecer, mas ainda não é o fim. Diz o capítulo 24, versículo 6. Tudo isso acontece, é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e serão odiados por todas as gentes. Eu faço questão de repetir aqui. Serão odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Portanto, se tornar um cristão vai ser motivo de ódio e, diz aqui as pessoas, disse Jesus, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa dos meus nomes. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão, e surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí o verso 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Eu quero aqui trazer a cada pessoa, a cada cristão que está me ouvindo, um entendimento. Se você está me chamando de fanático, porque está achando que eu pregar sobre a volta de Jesus é fanatismo, chame Jesus de o maior dos fanáticos, porque capítulos inteirinhos, como o capítulo 24 de São Mateus, capítulo 25, fala sobre a volta, o fim do mundo, e quem diz é o próprio Senhor Jesus. Se você está achando que é fanatismo pregar que Jesus está voltando, chame Jesus de o maior dos fanáticos, porque foi dele mesmo a palavra, como o capítulo 24 de São Mateus, inteirinhos a respeito do fim do mundo. É interessante, porque eu acho que os cristãos, aqueles que estão me ouvindo agora, vão entender quando ele diz: olha, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome. Nós estamos vendo as igrejas estando, vamos dizer, numa situação ruim, porque estão achando
que as igrejas estão pregando. Algumas pessoas estão dizendo que Jesus está voltando. É interessante que Jesus disse, olha, e muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Nós estamos vivendo numa época onde os falsos cristos estão surgindo por aí. Tem um que tem até minha cara, o reverendo Moon, que diz que Jesus falhou nas suas promessas, então Deus mandou ele. Mentira, meu querido amigo. Mas para vocês verem que surgirão muitos falsos profetas. Tem aqui um aqui no Paraná, Santa Catarina, daqui de uma cidade chamada, nome dele era Yuri, mas ele inverteu o U e virou Inri. E ele acha que é o Cristo. Eu tive um debate com ele há alguns anos atrás, para que as pessoas entendam que ele é um falsário, um mentiroso, um vigarista maior. E aqui diz a Bíblia, muitos virão em meu nome, dirão que eu sou Cristo e enganarão a muitos. Talvez você esteja dizendo, mas esse camarada é tão maluco que não engana. Olha, tinha, agora não sei se ainda tem, mas tinha até médicos seguindo a ele, para vocês verem que as pessoas podem ser cultas na palavra, mas não têm o entendimento espiritual. E esta é uma guerra espiritual. Quando algumas pessoas dizem, está espiritualizando, é uma frase forjada no inferno, porque o cristão tem que entender que a igreja não é uma empresa com CNPJ, é a igreja do Senhor, é uma igreja espiritual. Por isso é que em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus disse, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede simples como uma pomba. Mas antes ele diz, sede prudentes como uma serpente. Ora, meus amigos, para ser prudentes como uma serpente, serpente não tem nem pés. Conhece aquela frase? Tem que ter os pés no chão. Serpente não tem nem os pés, meus amigos. O corpo inteiro dele é no chão. Mas interessante, a pomba também não tem pé, tem garra. Ele não deve descer aqui na terra. O lugar mais baixo que ele desce na terra é no alto de uma árvore, onde ele segura nos galhos das árvores, porque assim deve ser o cristão. Não deve se envolver com as coisas da terra. E se essa pessoa se envolver, porque diariamente nós temos que trabalhar, temos que pegar ônibus, temos salário, temos que ser prudentes como uma serpente. Deu para entender? E eu estou aqui falando, meus irmãos, mas tem até pessoas que estão até na obra de Deus achando que que é uma coisa normal. Não é, não. A Igreja do Senhor não é uma empresa com CNPJ. E também não é uma academia cultural. E também não é um cineminha, um cirquinho, uma casa de diversão. É a Igreja do Senhor. E eu quero que você entenda que para esta igreja Deus deixou algumas orientações. Por exemplo, no capítulo 24, versículo 6, ele diz, e ouvirei de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Vocês já observaram que até aqui no Brasil, que não tem placas tectônicas, porque, por exemplo, na terra dos meus pais, o Japão é debaixo de placas tectônicas, mas o Brasil não tem placas tectônicas. É um país maravilhoso, né? Não tem fome, não tem peste, não tem tsunami, não tem terremoto, mas é interessante. Nesse país do Brasil, agora estamos ouvindo falar de terremotos.
haverá terremotos, pestes. Quer mais do que, com todo o avanço da ciência, estamos ouvindo falar de pestes, a Covid-19, meu Deus do céu, pestes inventadas em laboratórios pelos próprios homens. Eu não vou entrar aqui na questão, mas nos últimos dias, antecipadamente, antes do fim do mundo, vai haver fome, vai haver terremoto, vai haver pestes. E essas pestes que estão surgindo, mesmo com todos os avanços da ciência, eles não conseguem eliminar essas pestes. Rumores de guerra, meu Deus, alguém dirá, mas sempre houve guerras. Sempre houve, mas pode observar que se houver uma guerra entre potências agora, os países, não é só potências não, países que são beligerantes já têm armas, mísseis atômicos. O que soltaram lá na terra dos meus pais, em 1940 e poucos, não serve de espoleta para as armas que eles possuem hoje. E agora existem mísseis intercontinentais, mísseis que podem levar essas ogivas nucleares nos países. Não há mais segurança, meus amigos. Haverá rumores de uma grande guerra. E já estamos vendo. E nessa guerra não haverá vencedores, porque será uma guerra de mísseis. Um país poderoso solta uma bomba atômica, o outro vai soltar uma bomba atômica, e países beligerantes também que têm as armas nucleares vão soltar essas bombas nucleares e será a destruição da Terra. Não pense você que há lugar seguro aqui. O Brasil é um país continental. Não há segurança. Não há. O mundo está. Os países produtores de energia nuclear já são. Eles podem destruir esse planeta Terra por mais de 60 vezes. Pode destruir o planeta Terra, porque quando uma bomba é solta, há um desequilíbrio no movimento de rotação e translação da Terra. Vocês sabem que a Terra gira em torno do céu e em torno da Terra existe a Lua. Basta haver um desequilíbrio nessa relação, que é muito tênue, para que a Lua venha de encontro à Terra, porque os corpos se atraem, ou a Terra vai de encontro ao Sol. Meu Deus do céu, será o final da raça humana. Eu posso aqui dizer, isso não vai acontecer, porque ainda não é o fim. Mas quero que você saiba que essa terra será destruída. Bom, se é por Deus ou pelo homem, não sabemos. O fato é que essa terra será destruída. Todas essas coisas são o princípio das dores, diz o versículo, capítulo 24 de São Mateus, versículo 8. E foi dita pelo próprio Senhor Jesus, não foi dita por um profeta, por um homem, não. Foi dita pelo próprio Senhor Jesus. E todas essas coisas são o princípio das dores. Então, a gente percebe que o final do tempo vai ter o começo, o princípio, o meio e o fim. Quando vai ser esse fim, não sabemos. Eu vou aqui trazer esse estudo para cá. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vocês já perceberam que se o indivíduo se torna um ladrão, não é criticado. No tempo de Jesus, o povo dizia, solta esse ladrão chamado Barrabás e matem Jesus. Não é diferente hoje, não. E Jesus, percebendo isso, aquele povo queria crucificar, queria matar, apedrejar, cuspir, dar pedradas, pontapés, socos em Jesus. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O ser humano é tão raivoso, é tão vingativo, que ele diz, eu acho que Jesus sabia assim. Jesus estava dizendo, Pai, perdoa-lhes
porque não sabem o que fazem. Esse é o lado espiritual. E os cristãos não estão entrando em guerra porque sabem que esse é o lado que, infelizmente, o ser humano está querendo fazer. Bom, nós, como cristãos, seremos enviados como ovelhas ao matadouro. O que é ser enviados como ovelhas? Ser enviados como pessoas que vão ficar calados. Ovelha é calada. Não tem armas, não tem chifre, não tem espora, não tem garra, não tem dente. A ovelha é o único animal que depende de um ser humano para ser tratado. E aqui nós vemos os seres, as ovelhas do Senhor, serem massacradas, mortas. E nesse tempo muitos serão escandalizados, diz o verso 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros e aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu estou percebendo que até na igreja o amor está esfriando. Que há guerras pelos cargos, porque um cargo numa igreja, na lei da oferta e da procura, que é o que rege este mundo, a igreja, a Bíblia diz, os obreiros são poucos. Então, na lei da oferta e da procura, é claro que vão ser poucos os obreiros e é claro que vão ter muito valorizados. E por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade? Um pecado premeditado, tá? O amor de muitos esfriará. Por causa desse pecado, a vaidade, a ostentação vai chegar no coração de muitas pessoas. E vocês estão vendo até líderes espirituais que são... No passado, quando os pastores assumiram as igrejas, não queriam nem um papa, porque um líder de uma igreja pode se achar que ele é infalível e pode fazer alguma lei e, na sua condição de líder, pode colocar os membros na situação que nós já estamos vendo hoje. A vaidade da ostentação, a vaidade do dinheiro, do lucro fácil, porque nós somos pessoas que são manipuladas. Então, essas líderes de igrejas acabam se tornando poderosos, porque manipulam as ovelhas. Então, e por se multiplicar a iniquidade, diz o verso 12, o amor de muitos vai esfriar. O dinheiro, a fama, o poder faz com que as pessoas esqueçam o de Jesus. É ganhar dinheiro, é ficar famoso, é ficar poderoso para esquecer de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí veio o verso 13. Porém, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Salvo. Vocês já viram que no marketing do inferno, o Satanás está inventando frases como: "Ô, meu querido amigo, está espiritualizando demais." Nós somos espirituais, não somos carnais nem mundanos. O mundo está oferecendo para as lâmpadazinhas coloridas, mas são lâmpadas temporárias. Deus Jesus está transmitindo a você de que você é a luz do mundo, o sal na terra, e não pode se tornar insípido, porque se tornar insípido não vai servir para nada.
É isso que eu quero trazer a cada cidadão, a cada irmão, a cada irmã. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero, nessa simples mensagem a você, dizer que estamos vivendo fomes como nunca, pestes como nunca, terremotos, tsunamis, meu Deus do céu, estamos vivendo esta fase. Não é o fim. Deus está dizendo que não é o fim do fim. E no capítulo 25 vai ver que tardou o noivo. Já pensou um casamento ser... Normalmente é 5, 6 horas, né? Mas esse casamento, essa união, no capítulo 25, diz que tardou o noivo ao ponto dele chegar à meia-noite. Ora, se ele chegou à meia-noite, a festa seria de madrugada. Tenha entendimento. Tardou o noivo. Tenha o entendimento. Nós estamos na fase do fim, mas não pense que é no começo, não pense que é no meio. É quando a sociedade se tornar negra, porque meia-noite significa a hora mais negra da noite. Não é na madrugada que tem o clarão e nem antes da meia-noite que tem o clarão também. É a meia-noite. Na hora mais negra da sociedade vai ser a volta do Senhor. E não pense que ele virá na segunda vinda como uma pessoa vai fazer alarido. Não. Ele virá como um ladrão. Não é ladrão, mas virá como um ladrão. O que o ladrão faz? Bom, vamos aqui analisar. Ladrão, quando entra na casa, ele leva a tua meia furada, as coisas velhas. Não, ele vai levar o melhor. O ladrão vai levar o melhor dessa terra. Não vai levar o roubo, as coisas erradas dessa vida. Ele vai levar o melhor. Seja o melhor nessa terra. Segundo, o ladrão, quando ele sai da casa, ele não deixa a casa arrumadinha. Eu vou colocar as cuequinhas, as meias, as camisas, as calças, tudo arrumado. Não, meu irmão. Ele vai deixar a casa numa bagunça. O mundo vai ficar uma bagunça. Quando Jesus vier como um ladrão, ele não vai deixar. E o ladrão não marca a hora para vir. Se ele marcasse a hora, o dono da casa esperaria ele com revólver. Ele não marca a hora para vir. E Jesus vai voltar numa hora em que você menos espera. Tenha a certeza. Alguém dirá, mas, Takayama, a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Período do fim, ninguém se salvaria. Mas Jesus está voltando. Eu quero que você saiba, não vai ser no começo, não vai ser no meio, mas vai ser quando a hora estiver mais negra na sociedade, quando Jesus vai voltar. Tenha essa consciência e entenda isso como parte o aviso de Jesus, porque diz o verso 13 do capítulo 24, Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo.